Glória a Deus, shalom, bom dia. O José, sexta-feira, vamos orar em nome de Jesus Cristo e talvez acabemos aí esta primeira etapa ou não. Tem bastante coisa para falar. Vamos ver como que vai ser no decorrer do acontecimento. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer e te louvar por estarmos aqui nesta manhã na tua presença. Muito obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua graça, obrigado por tudo que o Senhor tem liberado sobre nós e por tudo que o Senhor tem trazido de entendimento. E que o Senhor possa, Pai, falar com a minha vida e com cada uma das vidas que estão aqui, aquelas que vão assistir depois. Nos ministra, fala conosco, nos coloca na rota para que nós entendamos cada vez mais o mundo espiritual e aquilo que está disponível para nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Eu quero começar falando a respeito de algo que a gente percebe já há bastante tempo. Eu era de um ministério que ele era muito, se expunha a muita coisa. Muitos congressos, muita gente de fora pregando, o conteúdo da própria igreja era muito forte. Só que o que que eu percebia? Que nós estávamos buscando muito e aplicando pouco. Muito conhecimento, muita informação e pouca aplicabilidade e pouca aplicação. Então, dentro disso, o que que eu te dou de conselho? Talvez seja melhor você dar uma reduzida naquilo, bom dia, paz. No tanto que você se expõe às coisas e procure aplicar mais o que você está ouvindo. Então, dá uma nichada, dá uma pensada, vê o que você pode reduzir, porque de repente você está assistindo aqui, está assistindo uma aposta, assistindo, vai na sua igreja, e você está meio que. Então, dá uma olhada, o que realmente Deus está te mandando fazer, e aí você ouve isso e aplica isso. Eu estava pensando, o ano passado, nas viagens, eu fui numa casa de uns pastores, e eu estava comentando a respeito do meu fígado, que eu comia gordura, fazia mal. Aí a pastora falou assim: ah, toma um comprimido de alcachofra. Aí eu comprei o comprimido de alcachofra e tomei. Só que eu nunca mais tomei. Acabou aquela cartela, eu esqueci. Hoje que eu lembrei disso daí, porque tô falando do assunto. Aí eu fui na casa de outros pastores, lá em Morrinhos. A pastora, eu falei do olho, que era irritado, que lacrimejava. Ah, eu faço um chazinho com arruda e vou lavando. Era excelente. Cheguei em casa, comprei, não encontrei a arruda fresca aí, comprei na Casa do Norte lá, fiz um negócio uma vez, nunca mais fiz. E assim é a nossa vida espiritual. A gente escuta falar de alguma coisa, acredita que aquilo é bom, acredita no mensageiro, porque é muito importante você acreditar no mensageiro, e aí você não aplica. Então começa com um monte de informação. O meu fígado, eu não sei se eu fui curado, o que aconteceu, mas as gorduras que eu comi nos últimos dias aí, eu não tomei mais o comprimidinho de Xantinon, que era um, um devorteio que eu dava no negócio, e não atacou. Então, em nome de Jesus, que eu tenha sido curado. Mas, na verdade, o que acontece? O âmago da questão é: nós precisamos aplicar mais aquilo que nós estamos aprendendo e continuar a aplicar. Então, a alcachofra não era para ter tomado uma carteira e ter parado, era para ter tomado um período. O chazinho lá para lavar o olho era para ter lavado um período, é para ficar lavando, porque. Só que aí a gente faz naquela empolgação: não, escutei, vou fazer isso aqui, arrependimento na profundidade que eu pequei, eu fiz, só que agora tem um monte de coisa para você se arrepender na profundidade que você pecou, e nós paramos por aí. Então você vai precisar aplicar isso. Ah, eu ouvi outra coisa, eu saio correndo, fazer, faz uma vez, depois, e vai caindo no esquecimento, porque é muita coisa que a gente está aprendendo. Então, procure fazer um arquivo, ter um manual, para a gente poder trabalhar com uma coisa mais concisa, com objetivos mais bem traçados, dados por Deus, para que a gente possa atingir aquilo que nós queremos dentro de uma lógica e de uma linha realmente de raciocínio coerente, porque senão a gente fica atirando para muito lado e até acerta uns tiros, mas perdemos muita coisa que nós, por não sermos organizados. Amém? Então, essa é uma parte que eu queria falar hoje. Tem uma palavra, se você puder abrir, segundo livro de Samuel, capítulo 11, e essa palavra é uma palavra assim que foi muito pregada e ela faz parte também do DNA desse ministério. Eu quero que
nós vamos dar uma recapitulada nisso, porque ela faz parte aqui do combo que eu quero fazer nesses primeiros dias. Segundo livro de Samuel, capítulo 11, versículo 1. Decorrido um ano, no tempo em que os seus reis costumam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele, e a todo Israel que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde, levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho. Era ela muito formosa. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe, é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o heteu. Então enviou Davi mensageiros que a trouxessem. Ela veio e ele se deitou com ela. Tendo-se ela purificado da sua imundícia, voltou para sua casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Então, nós temos trabalhado um tema muito importante, que é a importância e a potência da semente. Shalom, shalom, bom dia, pastora. Então, uma coisa que tem que estar muito firme na minha cabeça e na tua cabeça: não existe semente neutra. Então, presta atenção nisso. Então, a semente, ela tem a potência dela e ela vai dar segundo aquela potência. Agora, o fato é que nós não podemos, de repente, determinar o que aquela semente tem de potência. Podemos orar para gerar isso no mundo espiritual, mas de repente já tem uma semente que está determinada para um propósito, já dado por Deus. O que nós podemos escolher é onde essa semente será lançada. E Davi aqui, ele sai da rota, ele sai do propósito, e ele fica em casa quando era para estar na guerra. E ele vê uma moça bonita, ele manda chamar, se deita com ela. E ele lança nessa mulher a sua semente, seu sêmen. E dali para frente é desencadeado um quadro de um abismo chamando outro abismo, porque ele está fora da rota. Então, o que nós precisamos entender é que Satanás, ele é um caçador de semente. Shalom, shalom, bom dia. Ele é um caçador de semente. Então, nós precisamos dar uma repensada na nossa vida, porque é um campo muito vasto, essa parte da semente. Então, como que nós trabalhamos isso? Nos arrependendo das sementes que foram lançadas. Então, nós trabalhamos, por exemplo, no campo da masturbação. Sementes são lançadas. E o que tem naquela semente? Quem está recolhendo aquela semente? Aonde está sendo aplicada aquela semente? A masturbação, ela é pecado e ela é feita com manifestações e presenças demoníacas diretas. Então, esses demônios estão colhendo essas sementes. E você e eu, nós não sabemos que tipo de semente foram colhidas neste momento onde nós entregamos a nossa semente, ou onde nós liberamos no mundo espiritual esse tipo de comportamento e que consequência teve isso para a nossa vida. Para as mulheres que são semeadas, você precisa saber, eu tive relacionamento com A, B e C. Você foi semeada. Que tipo de semente foi lançada na sua terra? Isso pode estar falando contra você de uma forma muito pesada. E você vai precisar, então, orar para anular essa potência dessa semente. Então, esse tema, ele foi muito discorrido no ministério, ele será falado de vez em quando, mas como nós estamos fazendo aí um remember dos pontos mais cruciais do ministério, da minha parte, depois a apóstola vai ver como que ela vai fazer da parte dela, mas então é muito importante que nós entendamos isso. Satanás é um caçador de semente, porque a semente muda destino. Então estava ali Davi em tempo de guerra. O que era para ele fazer? Para ele estar na guerra. Está escrito aqui: em tempos da primavera, os reis estavam na guerra. Mas estava muito boa a situação dele. Ele estava numa situação muito confortável, ele tinha muitas pessoas capacitadas. E esse é um risco também que nós corremos. Quando a coisa está muito boa. Quando Paulo fala, eu sei viver na escassez e na abundância, eu sempre acreditei que é muito mais difícil viver na abundância do que na escassez. Porque na escassez, naturalmente, a situação te leva a buscar Deus. Naturalmente, você fica represado para tomar um monte de atitude. Você está na escassez. Então, se você ia comprar uma coisa, você não vai comprar porque você está na escassez.
Se você ia tomar uma atitude, você não vai porque você não manda nada naquele lugar, você está na escassez. Se você, enfim, o mundo da escassez, ele te leva a uma busca. Já o mundo da abundância, ele faz ao contrário, ele te afasta de uma busca. Porque agora você tem recurso, seja financeiro, seja espiritual, seja ministerial. Agora eu mando. Então agora eu tiro, agora eu ponho, agora eu compro, agora eu vendo, agora eu vou, agora eu fico, agora eu deito, agora eu levanto, porque agora eu estou na abundância. E a abundância é o campo minado, é um campo minado e o mais difícil de ser administrado, porque ele pode nos levar a uma independência de Deus. E foi o que aconteceu com Davi aqui. Estava muito boa a coisa. E ele não soube administrar esse tempo de abundância. Aí ele falou assim: vou mandar o Joabe, vou mandar os soldados, vou ficar no palácio, vou ficar em casa, estou tranquilo, o exército é bom, os adversários não são tanta coisa assim, tá tudo bem. Só que, na verdade, o que aconteceu já tinha uma trama do adversário por trás daquilo para justamente atingir ou alcançar o objetivo final, que era uma semente. E dentro daquilo, então, Davi vê aquela moça, se deita com a moça, deposita a semente nela, e dali para frente vira uma bagunça a vida dele. Então, ali ele já perde aquele filho que ela engravida, ele perde aquela criança. Depois vira uma bagunça mesmo na parte de adultério, porque ele adulterou, depois ele foi homicida, ele mandou matar Urias, ele mente, ele engana, ele se perde completamente da rota, porque uma semente foi colhida por ele estar fora de posição. Então, qual é o meu conselho para você e para mim mesmo? Que nós limpemos nosso mundo espiritual. Apóstolo, nunca ouvi falar disso. Então, se você está ouvindo agora, vá limpar a tua vida. Sementes que você lançou ou recebeu. Peça perdão, se arrependa na profundidade que você pecou. Eu me relacionei, foi assim, foi assado. Eu vi que depois daquele relacionamento a minha vida tomou um outro rumo. Pode ser a potência daquela semente que alterou a tua rota profética. Porque agora você está sendo regida pela semente daquela pessoa que você se deitou há 20 anos atrás, num negócio aparentemente sem muita importância, mas para o adversário e para a lei, para a regência, para a potência da semente é muito sério. Então aquilo pode estar sim sobre a tua vida, sobre a minha vida, estar nos atrapalhando para a nossa rota profética de agora. Então limpa esse mundo espiritual, se desvencilha disso, se desliga dessa pessoa e cancele a potência dessa semente. Porque às vezes a gente até se desligou da pessoa, pessoa para lá, nós para cá, como nós temos aprendido aí há muitos anos atrás, quem já é crente faz tempo aí, a apóstola Neuza Tioca, a pastora Neuza Tioca, que já morreu, aquele negócio dela colar os papéis aqui, cada um de uma cor, depois ela puxa e fica parte de uma aqui, parte de outra aqui, aquilo que nós vimos e que é real, porque fragmentos são passados de um para o outro, e isso aí tudo bem, nós fazemos, só que nós estamos indo num outro lugar agora, cancelar, se arrepender, se desvencilhar da potência da semente que foi lançada ou que você lançou. Recolher isso, porque o adversário pegou essa semente. Então, na vida de Davi, o adversário pega essa semente. E depois, qual vai ser uma das coisas do juízo, se você for ler lá para frente? A espada nunca mais se apartou da casa de Davi. Foi o que ele ouviu. A espada nunca mais vai se apartar da tua casa. Então, o que tinha de potência nessa semente dele? Uma potência de espada, guerra. O contexto dele era guerra. Quando o adversário consegue colher essa semente, ele dá justamente a potência da semente agora de uma forma desfavorável. A semente era para ser a Davi favorável. Semente de guerra, espada. Vou lá, vou vencer meus adversários, vou voltar para casa. Como ele lança a semente no lugar errado, mas a potência é a mesma, o adversário então entra e então vem um juízo. A semente nunca, a espada nunca mais vai se apartar da tua casa. Então entenda que isso é real, isso acontece. José passou por um triz de perder o governo. Se ele se deita com aquela mulher que tentou seduzi-lo e ele deixa a roupa ali e sai correndo, o que Satanás queria? Por que ele levanta aquela mulher? Porque ele queria uma semente. Existia em José uma semente de governo, e se ele consegue recolher aquela semente de governo, José provavelmente perderia o trono, perderia o cumprimento da palavra, do sonho profético. Onde nós falamos sobre isso? A palavra ela é condicional.
José tinha sim a promessa: você vai governar, você vai reinar. Só que ele, se ele se perde da rota e aquela semente dele é lançada naquela mulher, a probabilidade dele perder o governo era enorme. Shalom, pastora, bom dia. Então entenda que você tem uma semente e que Satanás está buscando essa semente. Você tem uma potência em você e que o adversário vai sempre buscar essa semente. Então ele é um caçador de semente e de glória. Por isso tanta perseguição. É um outro ponto que nós trabalhamos muito no ministério. A glória de Deus para ele é muito importante porque ele é viciado nisso. Quando ele começa ali a fazer comércio, que ele era ali Lúcifer ainda, ele começa então a perceber que ele começou a se relacionar com aquilo, ele fica então como que entorpecido por aquilo, aquilo faz parte da vida dele. E uma vez eu falando para o Senhor, como que ele como que ele conseguiu seduzir um terço dos anjos? É muita coisa. Os anjos estavam na tua presença. E a resposta que eu obtive, e eu creio nisso, é que ele foi dando realmente um pouquinho da glória para aqueles anjos estarem experimentando. Ele retinha, ele roubava, ele ficava com ele e dava. E os anjos foram experimentando e ele faz então uma promessa. Para mim, eu entendo isso. Na rebelião, ele fala: se vocês me seguirem, vocês terão isso para sempre. E tanto ele como aqueles demônios acreditaram que eles teriam aquilo. Eles não achavam que era uma coisa que era só para Deus, só para o Criador. Eles achavam que eles iam ficar de boa. Nós vamos ficar acima de Deus, vamos receber a glória e vamos viver em paz com isso aqui. E aí, então, eles são lançados fora. Lúcifer e um terço dos anjos. Mas eles já caem viciados nessa glória. Por isso eles caçam a mim e a você. Aonde está a glória de Deus? Na minha vida e na tua. Por isso eles caçam. Por isso que todas as vezes que nós caímos, todas as vezes que nós temos um procedimento fora da palavra, o adversário está se alimentando justamente disso. Era algo que era para ser entregue para o Senhor e o adversário conseguiu pegar. Então, toma cuidado com semente e com a glória de Deus na sua vida. O diabo vai caçar isso. Amém? Então, essa é uma parte importante do ministério para você que está chegando agora, entender como a gente funciona e para você que já está aqui há mais tempo também continuar aí nessa pegada. Vamos para frente aqui. Irmãos, eu vou dar uma corrida, vou tentar eliminar tudo para segunda-feira a gente começar em outra coisa, mas eu creio que vai dar para entender tudo. Mas é bastante coisa. Se passar um pouquinho, eu não vou parar. Eu quero ver se eu elimino. Aí vai ser um monte de informação. Talvez depois você tenha que ouvir de novo, meditar, para fazer aquilo que nós falamos no começo. Porque vai ficar um monte de informação, a gente vai se perder. Mas aí dá para você ouvir de novo, ir anotando, separando o que te interessa, o que falou para a tua vida e você aplicar isso. Então aqui, semente já falei, glória já falei, histórico. Irmãos, algo muito importante que o crente não faz é dar valor ao histórico. E o que é dar valor ao histórico? Você tem que prestar atenção na conduta da pessoa que está com você há um bom tempo. Uma mula, ela reivindicou do seu dono justamente um histórico. O que ela falou para o dono dela? Eu fiz isso sempre com você? Esse foi sempre o meu tipo de procedimento. Uma mula falando, ela chama à existência um histórico. Então, o que nós temos que entender? Que o histórico nós temos que levar muito em conta, porque as pessoas elas erram, elas falham, elas dão problema. E você não levar em conta o histórico é a mesma coisa que é um sistema mundano não levar em conta o histórico. Você sabe por quê? Porque o que acontece? Se você pegar a minha tata aqui, a Rita, ela está aqui hoje. Ela compra no Magazine Luiza, deve fazer mais de 35 anos. Ela nunca pagou uma prestação atrasada. Ela pode ter pago adiantada, mas atrasada ela nunca pagou nenhuma. Graças a Deus por isso. Mas então ela tem um histórico de 35 anos de Magazine Luiza impecável. Mas se a minha tata comprar hoje um liquidificador de duzentão em 10 de 20, pagar 9 e ficar devendo a última, o que a Magazine Luiza vai fazer? Vai colocar o nome dela no Serasa, no SPC e vai ficar ligando para cobrar. Porque o sistema não tem histórico. O sistema, ele quer lucro. Ele quer dinheiro. O Magazine Luiza não vai pegar e ligar para ela e falar: dona Rita, com certeza aconteceu um problema muito sério com a senhora.
porque a senhora não pagou a última prestação do seu liquidificador, mas ele já está quitado, o seu crédito está aberto, porque a senhora tem um histórico conosco de 35 anos. A senhora pode vir aqui comprar o que a senhora quiser, está tudo bem. O Magazine Luiza não vai fazer isso, porque o sistema vai cobrar e vai negativar o nome dela. É assim que funciona. E nós estamos fazendo isso nas nossas vidas, já sendo crentes, porque nós não perdoamos. Ou nós não perdoamos da maneira que tem que ser perdoado. E nós ficamos sempre fechando porta. Nós ficamos sempre desconsiderando o histórico. Então eu posso te atender 100 vezes. Mas se você precisar de mim mais uma, e eu não puder te atender naquele dia, o apóstolo não me dá atenção, o apóstolo não me atende, o apóstolo. Mas e as 100 vezes que eu te atendi? Não valeu nada. Você vai negativar meu nome, vai pôr no SPC, no Serasa, vai ficar me cobrando. É assim o seu procedimento. Pessoas que estão servindo o ministério aqui, se um dia precisar de alguma coisa e a pessoa não puder, eu não vou levar em conta a história. Eu preciso levar em conta a história. Nós precisamos levar em conta o histórico. Então, isso é algo para você aplicar na tua vida em todos os âmbitos que você vive. No seu trabalho, na igreja, na sua casa, na sua família, com você mesmo. Porque, de repente, você não leva em conta nem o teu histórico. Você é cruel, implacável até com você. Você teve uma conduta, você foi, você ora, você busca, você jejua, você se expõe a Deus, você está lutando, está guerreando. Uma vez que você não conseguiu fazer algo, acabou tudo. Negativo nome, Serasa, ficha suja. Não, irmã. Não, irmão. Leve em conta o histórico. Reconheça quem você é. Respeita a tua história, por favor. Você não é isso. Você passou por isso. Mas, em essência, você é outra coisa. Essa pessoa que está do teu lado não é isso. Ela passou por um problema, uma dificuldade, uma falta de vigilância. Eu não estou falando daquela pessoa que tem uma conduta, de um histórico. Estou falando daquela que tem um histórico legal. Mas ela passou por um problema, uma adversidade. Então, releva e zera, mas volta ao relacionamento no mesmo nível. Porque o problema é que nós perdoamos parcialmente, aquele negócio meio mais ou menos. Não, vou perdoar, mas toca a sua vida, eu toco a minha vida aqui. Você tem que entender que o perdão, ele zera a conta, ele paga a dívida. Eu dou sempre um exemplo que quando eu tinha o comércio aqui, se chegasse alguém e falasse assim, você pode me dar um pacote de arroz? Que eu estou passando necessidade? Se eu pudesse, eu dava. E se eu visse aquela pessoa na rua, no mercado de novo, eu nunca mais ia lembrar daquele arroz. Por quê? Porque eu odeio aquele arroz. Agora, se essa mesma pessoa, qualquer outra pessoa, você pode me vender uma bala e eu te pago tal dia. Então, um pacote de arroz, R$ 15, uma bala, 10 centavos. Não é o valor, mas é o que aconteceu. Aí eu vendi a bala para o cidadão, fiado, 10 centavos, e ele não pagou. Todas as vezes que eu vejo na rua aí, esse cara me deve. Não é a bala, é a conduta dele. Então ele tá devendo. E o perdão você faz do mesmo jeito. Se você olhar para a pessoa, não, eu perdoei a Marta, mas todas as vezes que eu olho para ela, dá aquele gostinho ruim, ela tá me devendo, não perdoou porcaria nenhuma. Vai buscar o perdão, porque você não perdoou. Ela tá me devendo. Então eu preciso olhar para a Marta com a ficha dela limpa diante dos meus olhos. Aí sim, deve nada. Ah, mas fez, cara, tá perdoado. Acabou. Se Deus lançou no mar do esquecimento, se ela já se arrependeu e se Deus já perdoou, quem sou eu para não perdoar? Porque eu estou sendo mais do que Deus na vida dela. Se Deus perdoou, mas eu não perdoo. E para você também, para mim, é o mesmo jeito. Deus me perdoou, mas eu não me perdoo. Tem gente que vive dentro de uma pressão tão grande que ela se arrepende, ela pede perdão para o Senhor perdoa ela e ela continua na casa da condenação, porque ela não se perdoa, ou seja, ela é maior do que Deus, mais justa do que Deus, e ela é, entendeu? Como que a gente vive muitas vezes? Não, eu não consigo me perdoar disso, mas Deus te perdoou. Você se arrependeu, você limpou o mundo espiritual, e por que que você não se perdoa? Então, levar em conta o histórico e aplicar isso aí em nome de Jesus. Vamos para frente. Aumentar o nível de fé. Então, naquela palavra, naquela passagem onde os meninos, os discípulos estão expulsando o demônio, e eles voltam, e o pai do menino fala aos teus discípulos tentaram expulsar, mas não conseguiram. E aí, então, Jesus vai lá, expulsa, e depois da parte eles perguntam, por que nós não conseguimos? E os meninos falam, e Jesus fala o quê?
Ó geração incrédula e perversa, até quando vos sofrereis? Existem castas de demônios que não saem, a não ser com jejum e oração. Então, o que Jesus estava dando de dica ali para eles? Era para estar jejuando e orando no momento do negócio? Não. Mas era para entrar na guerra com o nível de fé aumentada pelo jejum e pela oração. Então, tem guerra que você está enfrentando que está desnivelada. A guerra está aqui, você está aqui. Apóstolo, mas eu estou falando com fé em nome de Jesus, sai. Você está falando com fé em nome de Jesus, mas aqui, ó, não atinge. A sua guerra é aqui. Jejum, oração, buscar mais a Deus, subir o nível. Para ficar no nível do demônio que você está enfrentando, da guerra que você está enfrentando. Aí você fala, em nome de Jesus, sai, o negócio sai. Aumentar o nível de fé através da busca, do jejum, da oração, do entendimento, da entrega, da renúncia, de tudo que a gente tem de prática espiritual. Você não é que você não tem fé, você não está no nível de fé que você precisa para o demônio que você está enfrentando. Então, aqueles discípulos, eles já tinham expulsado um monte de demônio. Mas aquele rapaz se manifestou de um jeito onde para eles ficou meio assustado. O cara se jogava no fogo, se jogava na água, impressionou eles. Que é a guerra que você pode estar passando. Isso está te impressionando. E você fala, sai em nome de Jesus, e não acontece nada, porque o mundo espiritual está lendo isso, falando, ela não crê nisso. Ele não crê nisso, não sai. Não vou me mexer. E fica o negócio ali. Agora, quando você busca a Deus, que o teu nível de fé subir, aí você fala, sai em nome de Jesus, o demônio tem que entender e tem que sair, porque ele percebe, ele lê no mundo espiritual que você tem fé para aquilo. Aquilo não te impressiona mais. Por que que tem pontos na nossa vida? Ah, teve um negócio que eu orei tanto, e de repente uma oração que eu fiz, o negócio rompeu. Não é uma oração que você fez. Aquelas orações estavam acumuladas e agora você então sobe no nível que você precisava na guerra que você está enfrentando. E você sobe o teu nível de fé e agora rompeu. Mas, na verdade, estava te faltando o quê? Estar lutando no nível que você estava enfrentando. Então, em nome de Jesus, buscar o Senhor para que o nível de fé seja aumentado. Se crerdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Então, dentro desse aspecto, nós entendemos o quê? Nós somos terra. Eu sou terra, você é terra. Então Deus está falando: se você crê em me ouvir, você vai comer o melhor dessa terra. E nós ouvimos muitas pregações: você vai comer churrasco, você vai passear, você vai ter carro bom, casa boa, você vai comer o melhor dessa terra. Beleza, demorou. Não tenho nada contra isso. Seja feliz, pode ter o que você quiser. Estando em Cristo, tudo bem. Mas o que Deus está falando aqui hoje para nós é nós comermos melhor da nossa terra. Eu como terra, você como terra. Se eu creio e se eu ouço a Deus, eu como o melhor da minha terra. E algo muito importante que acontece depois disso, eu como o melhor da minha terra e não como o ruim da terra do outro. Eu era uma pessoa que eu comia muita porcaria da minha terra e absorvia demais o ruim da terra do outro. Então eu vivia entulhado, eu vivia cheio de lixo. Porque a minha terra, ela só comia porcaria, porque eu não tinha nada de bom para dar para ela. Então era um monte de porcaria. Era ira, era desconfiança, era mágoa, era tristeza, era suicídio, era dor, era todo o contexto que eu tinha. Era arrogância, era soberba, era prepotência, era independência de Deus. Era isso que eu dava para minha terra. E aí depois, para quem estava ao meu redor, eu não tinha resistência para não comer o ruim da terra dos outros. E eu também comia. Então, se você crer e ouvir a Deus, você vai passar a comer o melhor da tua terra. Irmãos, e é coisa fantástica, você vive em paz. Você vive tranquilo. E agora, quando as terras ao teu redor começam a lançar aquele monte de lixo, você está tão resolvido e resolvido por dentro, você está tão bem, porque você está crendo e ouvindo a Deus, você está comendo tanto o melhor da tua terra, você tem tanta resistência que aquele lixo não te atinge mais. Ah, mas o meu marido libera lixo 24 horas por dia, mas você não precisa comer. Você só está comendo porque você não está com a tua terra bem resolvida. Você não está crendo, ouvindo e crendo da forma que tem que ser para comer o melhor da tua terra e ter resistência para não comer o ruim da terra do teu marido, da tua esposa, do teu filho, do teu patrão, da tua avó, da onde você estiver. Então entenda isso. Ouça, creia como o melhor da tua terra e não como o ruim da terra dos outros. Isso é uma libertação tremenda. Isso é um dos pontos que nós trabalhamos no ministério. É possível fazer isso. Acredite em mim. É possível.
Você pode viver muito tranquilo, muito tranquila, porque você vai comer o melhor da sua terra. Você vai comer, você vai começar a ver coisas. Se você come o melhor, e é terra, são sementes, vai começar a nascer também coisas bonitas, coisas boas, saudáveis, frutíferas, com nutrientes, e não vem o ruim da terra do outro. Então, a tendência é só melhorar, é só avançarmos. Amém? Então, creia, ouça e coma o melhor da sua terra. Sobreposição de personalidade. Tem uma playlist aí, quem se interessar pelo assunto, pergunta no grupo aí, ou alguém depois coloca no grupo. Já estava até na playlist do final do ano, mas entrou gente nova no grupo, então se puder jogar lá de novo. Sobreposição de personalidade, algo muito importante para ser aprendido e aplicado. O que é uma sobreposição de personalidade? De repente, em algumas áreas da tua vida, você não é você mesmo. Você está sobreposta pelo marido, pela mãe, pelo pai. E quais as portas que tem de entrada de sobreposição de personalidade? Idolatria, vida sexual, laços ou juras de amor. Então, lá na playlist, você entende, ó, na verdade, meu comportamento é meio esquisito. Parece que eu estou fazendo, mas não é o que eu queria fazer. Parece que eu estou fazendo, mas eu vejo meu pai em mim, eu vejo minha mãe em mim, eu vejo minha esposa em mim, meu esposo. Eu faço, mas. Então, provavelmente, você está sobreposto ou sobreposta em alguma coisa, em alguma área. Eu mesmo fiquei. Graças a Deus. Eu mesmo fiquei sobreposto pelo meu pai muito tempo. Por quê? Onde entrou isso? Idolatria. Meu pai, para mim, era o cara, o bichão da goiaba. Ele não era nem o bichão da goiaba, ele era a goiaba, a goiabeira, a roça inteira de goiabeira. Ele era o cara. E eu fiquei o quê? Sobreposto. Porque, na verdade, em muitas condutas, em muitas coisas da minha vida, eu percebia que não era o Alexandre, era o Nelson, a forma de pensar, a forma de agir, de responder, de proceder. Por quê? Porque eu estava sobreposto. Como veio pela idolatria, torne-se semelhante a ele todo aquele que o adora. Eu adorava meu pai. E eu me tornei semelhante a ele e fiquei sobreposto por isso. Só para você entender. Então, se de alguma forma você detectar na tua vida aí, ó, aqui, depois que eu me relacionei com essa pessoa, depois que eu tô com meu marido, eu parece que o jeito de eu até de eu me movimentar é igual dele. Então, corre limpar isso daí. Pega a playlist lá, assiste e vá acertar a tua vida. E saia de todo tipo de sobreposição de personalidade. Beleza? Vamos para frente. Fundamentos. Então, nós trabalhamos muito o ano passado, outra temporada. Se os fundamentos estiverem corrompidos, o que poderá fazer o justo? Então, também tem a playlist disso. Se você está chegando agora, o que é um fundamento? Fundamento também é colocado na terra. Então, imagina você como terra e é colocado um fundamento. Isso aqui vai lá, abre um buraco, coloca aqui. Constrói um altar em cima. O que que esse altar vai falar através disso aqui? O que isso aqui tem para oferecer é o que vai falar. Então não tem jeito de falar outra coisa. Mas agora eu me converti, agora eu sou crente, agora eu aprendi um monte de coisa, mas tem coisa enterrada lá, tem coisa lá que é fundamento, que fala através do teu altar, mesmo você aprendendo, não querendo, fazendo. Precisa arrancar isso e pôr um fundamento novo. O fundamento está aí. Então, de repente, tem um fundamento de ira que foi colocado. Na minha vida, um fundamento forte foi colocado pelo meu pai, para dar um exemplo. Ninguém manda em você. Então, eu era totalmente avesso à ordem. E é uma guerra até hoje, na verdade. Após você estar liberto totalmente? Não estou. Para mim é muito difícil ainda receber ordem. Mas eu estou num processo de evolução, eu estou melhorando. A ponto, que eu já falei umas 500 vezes aqui, eu vou falar de novo, até coisas que me ajudam, que me trazem algum tipo de benefício, para mim é resistência, porque é uma ordem. Eu falei que esses tempos atrás aqui em Duartino, eu estava na rua para atravessar e o cara parou o carro e fez assim para mim, para eu passar. Ele estava sendo gentil. Eu fiz assim para ele, não, que eu não ia passar. Aí ele saiu com o carro, eu atravessei. Chegou na outra esquina, um outro cara parou e fez assim para mim. Eu falei, oh meu Deus. E eu atravessei, mas por dentro fervendo. Porque aquele ato de fazer assim está mandando em mim. E o que meu pai colocou de fundamento, ninguém manda em você. É você que manda. Só que era um fundamento errado, que eu preciso vencer isso daí. Então hoje eu tenho trabalhado
para que esse fundamento que está me levando, que me levou para esse lugar, seja arrancado. E eu possa ouvir ordem, eu posso ouvir direções da minha esposa, do meu líder, de um irmão que está falando, apóstolo, aqui e lá, porque eu erro, porque eu falho, porque eu preciso de direção. Eu não sou Deus, eu preciso que alguém. Então, uma coisa básica. Então, hoje, graças a Deus, eu tenho trabalhado muito esse tema na minha vida, mas é algo muito enraizado. Então, fundamento. Então, você vai sondar o teu coração aí. Ah, tem um fundamento aqui de ira, de sei lá do que vai, você vai perceber que você vai precisar arrancar isso, porque isso está falando através do teu altar e isso vai te atrapalhar. Amém? Tá todo mundo vivo aí, tá, né? Ninguém tá falando nada aqui, mas acho que tá todo mundo aí. Cobrir a nudez, não fazer armas, se despojar das armas guardadas. Então, esse cobrir a nudez foi outra coisa que nós falamos muito e é muito importante que você entenda. Tá vivo, aleluia. O que acontece? Lá em Gênesis está escrito: estavam nus e não se envergonhavam. Então, a nudez é algo para ser coberto. Noé estava lá, um filho foi e não cobriu a nudez, os outros foram de costa e cobriram a nudez. Aquele filho foi amaldiçoado e tudo que você sabe. Então, o que é cobrir a nudez? Não é assinar embaixo de pecado. Não confunda isso. Mas cobrir a nudez é justamente isso, auxiliar a pessoa quando ela falha, quando ela erra, quando ela até peca. E você vai entrar nisso e você vai cobrir essa nudez. Sabe por quê? Nós temos a tendência, e uma tendência muito forte, de nos apropriarmos da nudez, porque isso se torna para nós arma. Então, dentro de contexto de casamento, isso é muito comum. Eu fiz muito isso, muito isso. Eu só não fiz mais porque era difícil catar uma nudez da minha amada esposa. Mas as vazas que ela dava, eu catava com todas as forças. Mesmo porque, como era rara, para ela era fácil pegar nudez porque era o dia inteiro. Mas para mim era difícil. Mas quando ela dava uma brecha, eu catava a nudez dela e daquela nudez eu fazia uma arma. Então, como funciona isso? Você tá com o teu marido atravessado na garganta, tá daquele jeito. E você tá esperando ele dar uma vaza, uma falha, um problema. Quando ele dá, ao invés de você cobrir a nudez dele, você pega isso, essa falha, e você faz uma faca, um punhal, um revólver, uma metralhadora, depende do tamanho do negócio. Na primeira oportunidade que você tem, você lança isso em rosto. Não, mas você está falando isso para mim, só que naquele dia você fez isso, isso, isso e mais isso. Então você pegou a nudez dele e você não teve misericórdia, você não cobriu. E você precisa entender que você hoje está com um arsenal. Tem gente que tem um arsenal, tem um quarto de armas enorme. E o conselho que eu quero te dar é que você jogue todas essas armas fora hoje. Decida fazer isso. Entre nesse arsenal, entre nesse quarto de armas e fala: Senhor, pode arrancar tudo daqui, eu vou jogar fora, eu não quero mais nada. Sabe por quê? Porque isso está te machucando. Porque você é uma com esse marido. E a arma que está lá, ela vai atacar o marido, mas também está te atacando. Porque está fora da palavra. Você fez algo que não era para fazer. Era para perdoar, era para relevar, era para cobrir, e você fez arma. Então você está totalmente armada e armado até os dentes para atacar e para ter o que falar contra esse marido que tem aí te entristecido, te perseguido, te machucado e feito tudo que tem feito. Então é tempo de cobrir a nudez e também é tempo de jogar fora as armas que você já tinha ou que você já tem. Então entenda isso e se desvencilhe dessas armas. É muito difícil, porque de alguma forma a arma é proteção. É muito difícil, que nem a irmã Daiane está falando. Porque você acha que eu queria jogar alguma arma fora? Já era de uma dificuldade pegar uma arma dessa abençoada aqui. Agora, quando eu tenho, aquilo para mim é precioso. Eu falo, cara, isso aqui eu não abro mão de jeito nenhum, porque a hora que ela falar alguma coisa, eu falo, tá, mas você também aqui, ó. Você não é tão boa assim. Não é tudo tão certinho assim. Tá aqui, ó. Então a arma é muito difícil você querer, porque parece que você está protegida pela arma. A hora que eu precisar, eu esfrego na cara dela. Eu esfrego na cara dele. Eu esfrego na cara da pastora, do pastor, do irmão, da irmã, do patrão, do filho, da mãe, do pai, do marido, da esposa. Você está guardando. E aí você tem lá uma organização nas armas
que se você transitar dessa organização das armas para outra, para parte da sua vida, você vai voar. Nós temos uma organização e damos tanta atenção para essas armas, porque aquilo para nós é tão importante, porque ela nos protege. Se nós fizermos isso com a palavra, nós vamos arrebentar a boca do balão. Então, jogue fora as armas, em nome de Jesus. Cobre a nudez. Amém? E entenda que não é assinar embaixo de pecado. Cobrir a nudez é você sentar com a pessoa e falar, ó, aqui tá assim, aqui tá assado, vamos orar, vamos fazer, e leva a pessoa ao arrependimento, mas cobre a nudez. Transferência de responsabilidade. Tá um nível tão absurdo de transferência de responsabilidade que eu tenho visto pessoas, assim, de uma forma muito constante, transferir responsabilidade até para o corretor do telefone. Então, irmãos, entenda uma coisa, pelo amor de Deus. Se você achar que eu sou ignorante, não tem problema. Mas, ó, em nome de Jesus, entenda isso aqui. Eu estou digitando aqui, tá? Estou digitando. Aí eu envio. Aí foi uma palavra errada, ou duas ou três. A pessoa fala, pô, você está errado isso aqui. Ah, o corretor. O corretor não envia mensagem. O corretor, ele entende que ele tem que corrigir aquilo que você escreveu, só que quem está digitando, quem está lendo e quem envia a mensagem sou eu. Então não foi o corretor, fui eu. Então, pelo amor de Deus, em nome de Jesus, leia o que você está escrevendo, confere primeiro, depois você envia. E em nome de Jesus, duas vezes, para de transferir responsabilidade. É você o Bel. Sou eu o negócio. Então nós chegamos num ponto tão deprimente, tão degradante, tão ridículo, de conseguirmos transferir responsabilidade até para algo inanimado. Imagina o que você está fazendo com o teu marido, com a tua esposa, com o teu filho, com o teu pastor, com a tua ovelha. Se você consegue transferir responsabilidade para um corretor, que não tem como se defender, que não tem como falar nada, e você joga a culpa nele, imagina o que você está fazendo comigo. Imagina o que você está fazendo com o teu marido. Imagina o que você está fazendo com a tua esposa, com a tua filha, com a tua ovelha, com o teu irmão em Cristo. Por favor, em nome de Jesus, para de transferir responsabilidade. Beleza? É isso daí. Necessidade versus propósito. Algo que Satanás veio pegar lá no Éden foi o propósito. Então, o que ele faz? Adão e Eva estavam encaixados perfeitamente no propósito eterno. A eternidade estava reinando ali, estava tudo bem, obrigado. O que Satanás fez? Ele vem, ele lança ali então uma, uma conversa, aquela pessoa acessa aquele negócio ali, aquelas pessoas comem, e então o que acontece dentro daquele quadro? Elas caem, e elas perdem o quê? O propósito. E automaticamente agora eles entram na necessidade. Então trabalhe bastante sobre isso, porque isso é uma constância, principalmente de quem está posicionado. Presta atenção que você se posiciona em algo, logo chega uma necessidade para te tirar daquilo. Isso aí é de praxe. O adversário não tem muita novidade nisso. Apóstolo, eu me posicionei na segunda, na terça de manhã, chegou um negócio que eu precisei sair daquilo. Por quê? Porque a necessidade bateu a tua porta. O que você tem que fazer? Se posicionou no propósito? Na segunda, na terça, na quarta, na quinta? Chegou a necessidade 2 horas depois? Fica no propósito. Senhor, ó, eu não vou mais me render a isso. Sabe por quê? Porque você, de repente, decide entrar. Vamos falar de descanso. Pega uma vida escravizada como a minha, que tinha uma vida, uma carga horária absurda de escravidão generalizada na família inteira. Mas vamos pegar a minha casa, eu e minha esposa. Aí nós começamos a aprender sobre a palavra, começamos a saber disso e tem o descanso. Bom, então dá para reduzir jornada, dá para fazer outra coisa, tá? Então vou encaixar minha vida aqui e vou entrar no descanso. O que vai acontecer? Qual vai ser o contragolpe do adversário? Necessidade. Vai aparecer uma conta, vai aparecer uma enfermidade, vai quebrar um carro, alguma coisa de repente, na permissão de Deus, pode acontecer para que você precise o quê? De recurso financeiro. Aí o que eu faço? Não, vou trabalhar mais. Eu vou entrar lá. Eu vou voltar naquele serviço.
De repente a pessoa estava escravizada. A gente escuta umas histórias de enfermeiros, de médicos. Os caras estão tudo alucinados. Nós pegamos uma enfermeira um tempo atrás aí que ela estava viciada num monte de remédio porque ela estava alucinada. Era 24 horas por dia. Era plantão, era de um hospital no outro. Só que está entrando dinheiro. Só que quando ela começa a aprender que ela não precisa disso, que não é isso que sustenta ela, é o Senhor que sustenta ela pega e sai de pelo menos um. Então, ela trabalhava 24 horas, ela passa a trabalhar 16, que já é um absurdo. Ela pega 2 turnos. Ela trabalha das 7 da manhã às 7 da noite, já dá 12 horas, depois ela faz mais um biquinho até meia-noite aí. Aí ela dorme um pouco, pelo menos. O que vai acontecer? Pode acontecer, dar uma estreitada na parte financeira. O que ela vai fazer? Correr e pegar de novo o turno que ela tinha, porque para ela a solução é ali. Ela volta na escravidão, volta ela sai do propósito. Então toma cuidado. Todas as vezes que você se posicionar, provavelmente vai se levantar uma situação de necessidade para te arrancar do propósito. Então permaneça no propósito, em nome de Jesus. Vamos para frente. Tem algo que eu tenho prestado atenção na minha vida em às vezes algumas coisas que acontecem. Nós precisamos entender que tem coisas que viram para nós um estilo de vida, porque aquele estilo de vida ele nos protege. Então, por exemplo, a grosseria na minha vida era uma marca muito forte. E aquilo eu gostava daquilo, já falei, e aquilo de alguma forma me protegia. Ele me trazia um ambiente onde eu me sentia bem, onde eu estava protegido, onde eu estava guardado, onde ali ninguém tocava. Então a última palavra era minha mesmo, porque eu precisava mandar. E também ali eu que fazia o negócio acontecer. Então, isso se torna um estilo de vida. E eu me torno dependente daquilo. Eu preciso daquilo. Então, às vezes, a pessoa ela tem uma conduta em qualquer área. A minha parte era grosseria. Talvez você seja meio desligado do planeta, meio sei lá o quê, a sua conduta é meio estranha. Mas não é que você seja assim. Aquilo se tornou um estilo de vida para você que te protege, de repente, de uma repreensão. Vamos supor que você pegou, adotou um sistema de você ser meio avoado, meio desligado do planeta. Como que eu vou te corrigir? Não, cara, eu nem vi. Mas aquilo agora se tornou algo de proteção. Entendeu? Olha lá, brava. Então aquilo protege ela. Só que agora pode virar um estilo de vida. Ela mantém esse ritmo de ser brava porque ninguém vai chegar em mim. Então eu crio um escudo. A grosseria era a mesma coisa. Quem chegava em mim? Eu crio outro escudo. Aí você é meia sonsa. O que você faz? Criou um escudo. Você fica sendo sonsa de propósito. Entendeu? Ah, eu sou sonsa, gente, eu não vi. Não é que você é sonsa, é que aquilo para você virou uma proteção. Ah, eu sou esquecida. Não é que você é esquecida, aquilo para você virou um escudo, uma proteção. Então a gente vê isso aí e limpar. O que for um estilo de vida que você pega porque te é conveniente, graças a Deus. Te é conveniente continuar assim porque isso de alguma forma te protege, você abrir mão disso, que isso não é de Deus. Então você fala, eu não sou isso daqui, eu não quero isso. E você vai ter que encarar, e eu vou ter que encarar a minha realidade de frente aí, em nome de Jesus. Amém? Parte financeira. Viva aquém do que você pode. Então, isso aqui é algo que é uma guerra muito grande para a gente. Por quê? O que é viver aquém daquilo que você pode? Se você tem uma renda e você pode comer uma pizza toda semana, coma uma sim, uma não. Se você pode comprar uma roupa toda semana, compra uma semana sim, duas não. Se você pode fazer duas, três viagens por ano, você pode fazer três, faça duas, faça uma. Viva aquém do que você pode. Se você viver aquém do que você pode, você vai automaticamente acumular recursos. Se você acumula recursos, chega um ponto da tua vida que você dá um passo de qualidade. O que nós vemos mais as pessoas reclamarem? Eu não saio do lugar. A minha vida não muda. Eu não saio daqui. Eu não troco de carro. Eu não arrumo minha casa. Eu não compro um negócio aqui. Eu não vou para cá. Eu não viajo. Eu não faço. Por quê? Porque você está gastando de forma desordenada. Você está vivendo, na maioria dos casos, no limite ou além do que você pode.
E quando nós vivemos além do que nós podemos, o que isso gera? Juros. Porque de algum lugar você vai ter que pegar recurso emprestado para você pagar aquilo. Então você paga o mínimo do cartão, é um juro absurdo. Você usa um cheque especial, na melhor das hipóteses, 8%, na pior, 15, 17%. Então você imagina, você estoura lá um especial de R$ 5.000, você paga, se você tiver sorte, R$ 400 por mês de juros. Se você tiver na taxa máxima, você vai pagar 750. Então, é um negócio absurdo. R$ 1.000 de juro. Por quê? Porque você está vivendo além do que você pode. Então, qual é a receita? Uma das receitas para a tranquilidade financeira. Viva aquém do que você pode. Mas, apóstolo, o que eu gero não dá para viver nem além, nem aquém, nem no limite, nada. Então, aí é uma outra situação. Mas eu estou falando de quem já tem uma renda e que já dá para se organizar financeiramente e viver aquém do que você pode. Sabe por quê? Porque senão nós estaremos gastando de forma fragmentada e isso vai nos desanimar. Porque a bênção está vindo. Deus está nos abençoando. Mas eu gasto um negocinho aqui, no outro lá, uma coisa lá, e aí de repente eu não consigo juntar para dar um passo de qualidade, para avançar em alguma coisa. E eu começo então a falar assim: não está dando certo, não está acontecendo, porque você está vivendo ou no limite ou além do que você pode. Então a receita é: viva aquém do que você pode, acumula e depois dá um passo aí de sucesso em nome de Jesus. Amém? Coma para viver, não viva para comer. Outra guerra. Então, agora nós estamos aí nesse tempo na vida jejuada. E é uma guerra para a minha vida eu comer para viver. Eu quero. Irmãos, eu vejo que eu como a mais. É uma tendência minha. Então, eu tenho que ficar sempre vigilante. Porque eu já sei que deu aquele ponto, cara, já tá bom. Mas é gostoso. Tá bom, mas já tá bom. Aí você vai ter que encarar a sua realidade, que nem para minha vida. Eu não gosto de ser gordo que nem eu tô. Eu tô com 108 quilos. Não gosto. Só que eu sou um baita de um fanfarrão. Eu não gosto de ser gordo e fico comendo a mais do que eu preciso. Pensa num cara besta. Cara, que mais? O que Deus vai fazer por mim? Fala para mim. Então agora eu tô com os propósitos aí, vai ter a vida jejuada, e eu vou fazer alguns votos, porque eu sou um cara que eu não tenho uma disciplina em certas coisas, eu preciso fazer voto, igual da Coca-Cola. Então eu vou radicalizar, eu vou fazer alguns votos daqui uns dias, estou esperando acabar algumas coisas aqui em casa, acertar alguns negócios, vou fazer o voto. Isso aqui não, isso aqui não, isso aqui não, por um período. Para eu poder me disciplinar, me doutrinar naquilo. Então não viva para comer, coma para viver. Dá para você comer talvez metade do que você come. Mas você come porque é gostoso. Porque você come porque você está ansiosa, você come porque você está nervosa, você come porque, sei lá, porque que a gente come. Mas o fato é que não dá nem tempo. A comida ela leva de 15 a 20 minutos para trazer a sensação de saciedade. Mas você não dá nem tempo. Comeu o prato de comida ali, que já comeu o dobro do que você precisava, e eu também. Aí nós já vamos comer o doce depois de 5 minutos, nem fez efeito aquilo ainda. Depois daquilo já pega uma fruta, depois já come. Então fica o dia inteiro, parece um bicho da seda, comendo 24 horas por dia. Não dá nem tempo de ter a sensação de saciedade. Aí depois tá que jeito? Eu tô acima do peso. Tenho tanta roupa e não serve. Tô com um monte de camisa parada aqui, dei um monte embora, tô com mais um monte. Essa aqui mesmo, ó, tá aqui. Eu só posso usar aqui, que aqui eu escondo a barriga. Aqui, isso aqui é fake. Eu tô aqui, ó, daqui para baixo, quem tá vendo? Só eu. Fake news. Daqui para cima, parece que já tô embalado a vácuo, né? Tá vendo aqui também? Por quê? Essa camisa não serve para mim. Só posso usar aqui. Não dá para eu sair na rua com ela. Porque eu tô com 108 quilos. Essa camisa vai servir para mim com 98. Pô, isso aí eu preciso fazer mesmo. Então, ora por mim, mas ora muito. Que água é uma coisa que eu não gosto, tem mais essa ainda. Então, aqui, ó, fake news. A camisa do apóstolo, legalzinha, legalzinha aqui, porque se eu sair na rua, sangue de Jesus tem poder. Mas aqui, ó, fake. Daqui para baixo ninguém vê, só a minha amada esposa. Você entendeu? Então você precisa ver o que você quer da sua vida. Eu vou precisar ver o que eu quero da minha. Coma para viver, não viva para comer.
em nome de Jesus. Amém? A coisa é feia. Vamos para frente aqui. Comece a ganhar perdendo medo de perder. Então, isso aqui é a respeito da casa lá, né, do Bradesco. E é algo muito importante esse assunto que nós já falamos várias vezes. Por quê? Porque o comece a ganhar perdendo medo de perder, ele vai te estabelecer num ambiente de descanso, sem você ter nada. Isso é uma das coisas mais fantásticas assim que eu vejo da parte de Deus, que é, vamos, que é rápido, que é o quê? Comece a ganhar perdendo medo de perder. Então, o que que isso vai trazer para mim e para você? O que que isso trouxe para mim? Eu estava atormentado 24 horas por dia com o assunto da minha casa, porque estava penhorada ao Bradesco e eu ia perder a casa. O oficial de justiça falou assim, ó, o advogado falou assim, ó, o oficial de justiça a qualquer momento vai chegar lá e a sua casa vai para leilão e você tem que sair. E nisso eu fiquei nesse tormento. E um dia eu chegando do culto, entrando aqui no corredor, o senhor falou comigo assim, comece a ganhar perdendo o medo de perder. E eu criei naquilo demais. E eu entreguei esse negócio da casa. Só que depois que eu entreguei, e que a casa já estava perdida, só para ouvir aqui o oficial de justiça e eu assinar o papel lá, eu não paguei no outro dia. Eu paguei depois de 3 anos e pouco esse negócio. Então, o que que isso é importante, você começar a ganhar perdendo medo de perder? Nessa situação que você está, entrega e começa a descansar hoje. Mas eu não tenho dinheiro, eu não tenho recurso, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Não interessa que situação for, irmão, o que Deus quer. Irmão, o que Deus quer hoje para minha vida é te dar paz, independente da guerra. Eu fiquei 3 anos e pouco em paz, mesmo sem pagar. E isso é algo extraordinário. É algo que você e eu não temos condições. Mas se nós começarmos a ganhar, perdendo o medo de perder, a gente entra em paz instantaneamente. Então é algo que você pode aplicar na tua vida hoje. E é algo que eu posso aplicar na minha vida hoje em algumas áreas. Começar a ganhar perdendo o medo de perder. Isso é algo muito, muito real e acessível. Nós vivenciamos isso e isso é possível sim. Então não importa a guerra que você está, entrega isso. Começa a ganhar. Ah, eu vou perder meu casamento. Comece a ganhar perdendo medo de perder. Eu vou perder meus filhos. Comece a ganhar perdendo medo de perder. Ah, comece a ganhar perdendo o medo de perder. Creia em Deus. Creia. Creia nisso. Ele quer te levar num lugar de fé, de descanso, que é ele o negócio. Não é oficial de justiça, não é fórum, não é Bradesco, não é penhora, não é nada. É ele que comanda o negócio. Então, não sei nem como que segurou aquilo lá. Só sei que segurou e eu paguei e estou aqui, a casa é nossa. E graças a Deus por isso. Respeite o dono da conversa. Então, como que funciona isso? Às vezes nós estamos numa situação também muito em casamento, em algumas situações, que nós não conseguimos fazer a leitura exata disso para respeitar o dono da conversa. E o que que eu tenho aplicado na minha vida e tem sido bom, eu quero te aconselhar a aplicar. Te perguntaram alguma coisa? Querem a tua opinião? Estão interessados no que você tem para dizer? Não. Bico calado. Você vai parar de sofrer. Porque, irmão, tem o dono da conversa. É assim que a pessoa quer. E é ela que comanda o negócio. Você entendeu? É ela que comanda. Então, acabou. Não tem o que fazer. É o dono da conversa. Quem que é você vai ter que fazer um levantamento disso. Então, tem coisa que a pessoa ela vai fazer e acabou. E é daquele jeito. Não está errado, é só o jeito dela. Às vezes você está achando que a tua filha está fazendo uma coisa muito errada. E, de repente, não é errado. É porque você não faria aquilo. Ai, minha filha pintou o cabelo de laranja, misericórdia, que escândalo. Escândalo para você. Mas ela é jovem, para ela tá tudo bem, o cabelo laranja combinou com ela. Você não tem estilo ou idade para usar, mas ela tem, tá na fase dela. Isso não é pecado, não é nada, só você não concorda. Quem que é a dona da conversa? Ela, porque o cabelo é dela, a cabeça é dela. Entendeu? Deixa a menina em paz. Para de ser chata. E aí nós ficamos sendo chatos. Porque, eu jamais pintaria meu cabelo de laranja. Graças a Deus, que você ia ficar ridícula se você fizesse isso. Mas para ela tá tudo bem.
Ah, eu jamais. Eu vejo umas pessoas com umas roupas que eu olho e falo, meu Deus, se eu usar isso, eu vou ficar a coisa mais ridícula do mundo. Mas não é para mim, é para o cara. O cara tem estilo para isso, tem idade para isso, tem peso para isso, tem tudo para isso. Não é para você mesmo, é para ela, é para o filho, é para o outro. Tem um menino aqui de Duartina que ele vinha de vez em quando. Pensa num cara estiloso. O menino era violento de estilo. Se ele colocasse uma cueca samba canção, colocasse junto com essa cueca, colocasse uma bota dessas de carpi e uma camiseta cavada cheia de flor, um blazer e um chapéu, o cara ficava estouro, porque o cara tem estilo para isso. Acabou. Agora, se eu fizer isso, irmãos, com esse estilinho meu, se eu colocar uma cueca samba canção, uma bota de carpi, uma camiseta florida e um blazer e um boné, um chapéu, vai ficar a coisa mais medonha, mais ridícula, mais estapafúrdia desse mundo, escalafobética, horrorosa, porque não é para mim. Mas ele pecou nisso? Tem alguma coisa errada? Ele tem estilo para fazer, ele é o dono da conversa, deixa o cara em paz. Ele não me perguntou nada, ele não me falou nada. Deixa o cara em paz. Aí você vive em paz, você come o melhor da sua terra e deixa ele quietinho com a terra dele. Mas aí você fica, não, porque você pintou o cabelo de laranja, porque esse cabelo tá feio, porque não sei o quê, Cara, para. Pelo amor de Deus, para. Deixa a menina em paz. O filho que raspou a cabeça. Se eu raspar a cabeça, é complicado. Se o Matheus raspar a cabeça, lindo, maravilhoso, porque o cara é bonito. Tem condição de fazer isso. Eu não tenho. Eu tentei, não deu certo. Minha esposa, minha amada, a esposa me avisou, não raspa a cabeça. Com o pouco de cabelo que você tem, vai dar certo. A minha Tata é minha fã, né? Essa camisa tá estiloso. Daqui para cima, né, Tata? Ó, coisa linda. Então, o que acontece? Minha esposa vai me dizer, não raspa a cabeça, amor, não raspa a cabeça. Você é orelhudo, você é narigudo, vai ficar a coisa mais medonha do mundo, não raspa. O que que eu fiz? Raspei. O que que ficou? Coisa mais medonha do mundo. Porque eu não tenho condição de fazer isso. Agora o Matheus tem, entendeu? Amém. O Matheus tem condição de fazer isso. Tem pessoa que tem condição de fazer isso. Deixa. Respeite o dono da conversa. O Matheus e a Letícia, falando um pouquinho da nossa vida íntima, eles adotaram um sistema com o Dom. Esse assunto nasceu por causa disso. Eles adotaram um sistema. Eles decidiram que eles vão cuidar do Dom o máximo possível, né? O BO é com eles. Então não tem aquele negócio que nasceu, ai, fica uma avó aqui uma semana para ajudar, eles não querem nada disso. E agora? Eles são o dono da conversa. O filho é deles. Ah, mas o neto é de vocês, mas a prioridade máxima é deles, porque o dono da conversa, quem gerou o dom, Mateus e Letícia. Então, o dono da conversa ali são eles. Depois entra os avós. Depois entra as tias, depois entra e vai indo por hierarquia. Então, como que eu tenho feito para visitar o Dom? Mateus, quando puder, você me avisa. Hoje eu vou para Bauru, tem uma visita para fazer nos irmãos lá. Vamos fazer o Shabat, a apóstola vai fazer o Shabat lá de Bauru. E eu estou esperando. Hoje eu estou esperando. Eu perguntei para ele ontem, que hora que eu posso ir amanhã? Falou, pai, vamos ver como que vai ser a noite do bonitão. Amanhã eu te falo o horário. Tem que marcar a hora para ver meu neto. Tranquilo. E tem tempo para ficar. Ah, não é assim do jeito que está pensando. Chega a hora que eu quiser e fico o tanto que eu quiser. Marca a hora agendada e tem 15 a 20 minutinhos para linha na pipa. Acabou, irmãos. Eu estou em paz com isso. Sabe por quê? Porque eles são os donos da conversa. Filha deles. É assim que eles decidiram? É assim que vai ser. Eu estou tranquilo. Vou para Bauru, vou passar lá, pegar os meus 15 preciosos minutos, olhar para a cara do bonitão, falar: o vovô está aqui. 15 minutinhos, o vovô está aqui. Grava bem essa imagem, que ela vai ser muito importante na sua vida. E dando tudo certo, amanhã o vovô volta. Tchau. Tchau. Por quê? Dono da conversa. Eles não perguntaram nada, eles não querem nada.
E o que eles estão precisando, eles estão perguntando. Acabou. Só que é muito difícil a gente viver isso. Porque a gente quer outra coisa, a gente gostaria de estar mais tempo, a gente gostaria de ajudar mais, gostaria de... E você está nesse rolo, porque você está fora da rota. Respeite o dono da conversa. Só isso. Você vai parar de sofrer. Porque senão nós íamos trazer um peso sobre eles enorme, ia virar uma bagunça na família, não iríamos lá do mesmo jeito, porque não ia entrar, mesmo porque eles têm que liberar lá a portaria, não vai entrar do mesmo jeito. Então, para de sofrer à toa. Dá para deixar o Matheus, a Letícia e o Dom em paz, dá para ficar em paz, a Rita, a Fernanda em paz, minha mãe em paz, todo mundo em paz. E a hora que for dando as coordenadas, vamos ir. Por enquanto é foto, é vídeo, é 15 minutinhos de vez em quando. E aleluia! Viva o que você tem para viver, para de ser chato. Porque a gente vai ficar nesse negócio, e discute, e reclama e fala. Então, em nome de Jesus, respeite o dono da conversa. Se não te perguntaram nada, se não te pediram nada, fica na sua. Amém, irmãos? Então, graças a Deus, eu falei tudo que precisava falar. Hoje às 18 horas, 18 horas, não às 20, tá? Shabbat com a apóstola Fátima, em nome de Jesus. Não sei se vai dar para fazer ceia, porque vai estar lá na casa do irmãozinho lá em Bauru. Depois ela vai pôr no grupo se ela vai fazer ou não. Se ela não colocar nada, é porque não vai fazer. Se ela for fazer, ela vai avisar. E o que mais que vai acontecer? Depois temos a oração, vai voltar a oração de madrugada, de domingo para segunda, dia 11, o dia 12, às 5 da manhã, não mais às 3. Oração às 5 da manhã e depois o Oséias às 7h30 normalmente e volta também dia 12, o Oséias das 3 da tarde, em nome de Jesus. Amém? Muito obrigado, Deus abençoe. Qualquer coisa, WhatsApp na área. Shalom, fogo no bicho, glória a Deus.